Iolô, iolô, iolá, iolorolelê. Meu senhor dono da casa, meu senhor dono da casa, dá licença nós chegar, dá licença nós chegar, bebê. Iolô, iolô, iolá, roga lhe dá que faz chorar, bebê. Iolô, iolô, iolá, roga lhe dá que faz chorar, A TI Asperquid é que deu todos os apoios necessários para a gente dar continuidade à cultura que estava adormecida, né? Hoje, geralmente, a gente tem trabalhado em apoio da TI. Ela tem um corpo técnico que tem um olhar voltado para a cultura. Eu acho que é importante reforçar que dentro do plano de trabalho, né, não era algo que estava explícito, né? Nós trabalhávamos mais com acompanhamentos, mas a TI Asperquid, por ser uma assessoria técnica local, desenvolveu projetos, né, como o Jongo Mirim, por exemplo, que é um projeto da TI Asperquid junto com os comunitários, né? E isso foi ouvindo a comunidade, ouvindo os nossos mestres de notório saber. E aí foi algo que a gente trouxe para dentro da TI Asperquid, que, por exemplo, é o Jongo Mirim, né? Que hoje na equipe nós temos um mestre de notório saber, que é também um griot, que é o seu Pedro Leite Costa, e também a equipe local, né? Que participou desse processo de construção, trazendo e ouvindo as necessidades da comunidade, e trazendo a cultura para reforçar a nossa resistência, já que muito da nossa cultura foi tirado com a chegada do rompimento da barragem de Fundão, e aí desde a pesca proibida, desde uma série de atividades que eram produzidas e que também são cultura, que são apetrechos e tudo mais, e dos encontros. Então a TI Asperquid teve esse foco na cultura, nessa retomada, porque estava adormecido, para a gente conseguir se manter unidos, né, através da cultura nesse processo de luta, né, e resistência dentro do quilombo. Então, a gente percebe que a ATI ela sempre tenta respeitar a cultura local, que já existe, trazendo pessoas que pudessem enaltecer ainda mais essa cultura. Iolô, iolô, iolá, iolorolelê. Meu senhor dono da casa, meu senhor dono da casa, dá licença nós chegar, dá licença nós chegar. O papel ATI Asperquid nesse contexto da cultura, né, de valorização da cultura local, é um papel muito importante, porque desde da sua criação da assessoria técnica, foi idealizado e foi trazido para dentro da assessoria técnica os membros da comunidade. Então, não só a cultura pensada nas suas manifestações festivas e tudo mais, mas o elemento cultural que são as pessoas, né? Aquilo que elas trazem da convivência, da vida que elas têm nos troncos familiares, foi muito importante para o trabalho dentro da TI Asperquid. E, ao longo do tempo, as iniciativas que nós tivemos, né, com as edições do Novembro Negro, as atividades hoje que está bem atuante, que é do Jongo Mirim, a gente fortaleceu muito mais esse papel de cultural, né, de fortalecimento da cultura local aqui no Degredo. A TI Asperquid surge de um processo de luta, né, e de reconhecimento da comunidade em se organizar para pleitear direitos de acordo com a sua especificidade do território, o que nenhuma outra TI que nos foi apresentada, ou que plano de trabalho, conseguiria se não fosse uma assessoria técnica local. Foi como se a comunidade realmente pudesse entender o seu papel dentro do processo. É a primeira assessoria técnica quilombola do Brasil e a função é mitigar, né, os impactos do rompimento da barragem de Fundão dentro do território quilombola.
Então, nós, enquanto comunidade, enquanto comissão, nem todo mundo tinha uma formação, nem todo mundo era técnico. Então, a TI Asperkid, ela veio para ser essa parte técnica, de pegar todas aquelas documentações que recebíamos, todos os laudos, e transcrever isso para uma linguagem que a comunidade conseguia entender. Mas essa visão da comunidade de buscar o saber técnico e o saber tradicional é o nosso diferencial, que aí a gente valoriza tanto a questão técnica quanto a questão cultural dentro da comunidade e dentro da assessoria técnica local. É muito gratificante a gente ter esse espaço e poder mostrar para a comunidade a transparência do corpo técnico para a comunidade, para não se perder o foco que a gente tem da comunidade. Ela é vamos dizer, a resposta de um anseio da comunidade em ter alguém que pudesse nos representar tecnicamente nas demandas relacionadas à antiga Fundação Renova, que após o acordo da repactuação ela deixou de existir, né? Acho que a TI Asperkid, ela tem desempenhado esse papel de tentar mitigar, né, os danos causados por essa violação, como, por exemplo, a maior indenização da bacia individual, né, um PBAQ pensado em ações coletivas, mas também pensado em um fundo. Então, a TI Asperkid, ela é essa materialização de uma organização comunitária forte, que é o Degredo, que tem o Degredo, e com muito sucesso, porque conseguiu alcançar um nível, né, dentro do sistema de reparação, de reconhecimento e também de alcançar direitos para essa comunidade através dessa organização. Hoje, dentro da TI Asperkid, a gente tem uma equipe de mobilização com 8 mobilizadores, são 8 pessoas que são da comunidade. Temos também um técnico na comunidade que é uma pessoa também filho da comunidade. A nossa coordenadora geral é pessoa da comunidade e é quilombola. Então, isso é o nosso diferencial. Tem algum, entre aspas, que não compreende que a TI não está aqui para pagar a indenização, não está para fazer nada dessa maneira. Ela está aqui fazer os relatórios necessários para, então, ter as provas concretas do trabalho que ela está fazendo dentro da comunidade. Um dos projetos principais está envolvido em relação à cultura do jongo, né, que é o Jongo Mirim. E esse ano a gente está com uma nova proposta, que é trazer a Folia de Reis, também fazer continuar com o Jongo Mirim, mas trazendo uma revitalização também em relação ao canto, né, dessas pessoas que participam do jongo. E também a gente está em fase de transição do nosso plano, né, aguardando a organização do governo, para a gente também pensar em novos projetos que vão estar linkados, né, estarão conectados diretamente com o termo de acordo da repactuação, que ali haverá uma gama muito grande de oportunidades e que a nossa equipe está preparada para começar a atuar dentro desses programas. A cultura é o carro-chefe das coisas boas, porque só trabalhar com pauta negativa, a gente já trabalha com a pauta negativa, é muito ruim, porque lembrar sofrimento, falar da pesca já é um sofrimento, mas se eu falo da pesca cantando, né, batendo um tambor, esse sofrimento é amenizado, e aí você consegue agregar pessoas. E isso é importante, né? Para um processo de luta, é importante saber agregar. É a coisa mais interessante que tem, ainda porque isso é um futuro da manhã. Se a gente planta essa semente hoje, a tendência é ela amanhã germinar. O trabalho da TI Asperkid é esse, tentar, dentro de toda essa conjuntura, garantir que as especificidades do território, né, venham junto com todo esse processo de reparação. Você construir algo do zero, de nada, né, a partir de um desastre, uma comunidade se organizar e falar, gente, a gente precisa de apoio técnico, a gente precisa ter uma forma de lutar. E essa comunidade conseguir escrever um plano junto com outras pessoas e dizer, nós queremos assessoria técnica. Isso existe até hoje, mesmo no meio de tantas intempéries, tantas dificuldades, ameaças de paralisação, de finalização, perseguições, e a gente está aqui. Então, eu poderia definir, sim,
a ATI Asperkid como um exemplo de superação, de crescimento, de desenvolvimento. Então, faz diferença, né, quando você tem pessoas do local trabalhando, porque você pensa como uma comunidade. E só pode trazer resultados assertivos quem conhece a comunidade, quem trabalha para a comunidade e conhece os anseios da comunidade. Eu tenho a ATI como a união para a comunidade, defendendo os direitos da gente. Que hoje, com a assessoria técnica independente ATI Asperkid, a gente pode dizer uma frase que é muito forte, que é nenhum quilombola a menos.